Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje eu vim aqui com um vídeo que eu estava super ansiosa para gravar, que é o vídeo de planejamento financeiro de outubro. Então eu tô aqui com o meu caderno Inteligine e o meu caderno inteligente de tamanho médio, que está servindo como meu planner financeiro. E eu fico muito feliz em finalmente anunciar oficialmente que eu lancei um refil de planner financeiro juntamente com o caderno inteligente. Como eu falei, ele é no tamanho médio e é um refil bem completo para você conseguir se planejar. Aqui em cima dessa embalagem eu tenho a minha foto e também tem o meu Instagram, que é o estúdio.brio. Vocês devem saber que lá pelo meu Instagram eu já estou me planejando financeiramente, então caso vocês queiram acompanhar e queiram também algumas dicas, é só me seguir lá. Essa embalagem aqui tem todas as informações sobre o refil, então mostra todas as páginas aqui atrás. Caso vocês tenham interesse de comprar na loja física, vocês podem ver o que tem dentro. Mas eu já fiz também alguns vídeos mostrando passo a passo do que tem dentro dele e hoje a gente também vai ver. Então tô aqui com esse caderno Inteligine que está servindo como a minha carteira. Eu já mostrei ele lá no Instagram, então vocês, se me acompanham, devem ter visto. E ele está sendo muito útil porque eu tô levando os meus cartões e também tô anotando aqui os meus gastos por categoria. Aí eu levo a minha caneta e toda vez que eu faço uma compra, eu anoto nessas páginas aqui, porque assim eu tenho um controle muito mais fácil. E aí eu tenho certeza do que eu gastei durante o mês, no caso desse aí, mês de setembro. E além disso, eu ainda consigo ver quanto está sobrando de cada categoria que eu tinha me planejado anteriormente. Eu também fiz um vídeo mostrando que eu fiz esses envelopes aqui. Esses envelopes são das categorias e você pode colocar o seu dinheiro físico dentro. No caso, eu estou usando notas que não são de verdade, porque eu prefiro usar os meus cartões e deixar o meu dinheiro no banco. Mas caso você queira tirar o dinheiro e já colocar aí dentro da carteira, fica super fácil também. Enfim, agora a gente vai focar aqui no nosso caderno inteligente médio. Esse aqui é na capa caramelo, que eu particularmente amo. E a gente já terminou o mês de setembro e agora a gente vai se planejar para o mês de outubro. É muito importante e para facilitar esse planejamento tem essa página de adesivos aqui que vem junto com o meu refil, tá? Então, como vocês podem ver, eu já usei vários adesivos porque eu já estou usando esse planner para setembro. Eu já usei esse planner em setembro, né? E aqui vocês vão ver um checklist para o início do mês que eu fiz lá no Instagram. Então, novamente, se vocês quiserem ver como eu fiz isso, tá lá. Mas ele basicamente vai me auxiliar na hora de me planejar financeiramente, porque aqui tem todos os passos que eu preciso seguir para não esquecer de pagar nada. E aí eu tenho certeza de que eu estou fazendo o planejamento de maneira correta. Aqui eu também tenho duas folhas no tamanho A5, que tem o resumo dos meus gastos de setembro. Então tem todas as entradas e saídas e também tem os gastos por categoria. Mas agora a gente vai lá para setembro e na verdade a gente vai passar rapidamente por aqui. A gente só vai verificar o que a gente precisa pegar para começar o planejamento de outubro. Então, a primeira coisa que diz aqui é para a gente olhar toda a parte de gastos anuais. Então, começando pelas compras parceladas, como vocês podem ver aqui, eu fiz algumas compras parceladas esse ano e elas estão todas anotadas lá com as bolinhas das parcelas. Também temos que ver a nossa lista de desejos anuais para ver se a gente vai querer comprar alguma coisa específica esse mês que a gente vai fazer o orçamento. E além de tudo isso, a gente ainda precisa dar uma olhada nas nossas contas anuais, como Netflix ou então IPVA, Imposto de Renda. E eu dei uma olhada e não tem nada específico que eu precise pagar nesse mês, porque eu já paguei tudo lá no início do ano, como por exemplo o CREA da engenharia, que eu paguei em janeiro. E as outras coisas eu também já paguei, então essa folha eu vou deixar aqui mesmo, que eu não vou precisar olhar para ela. Aí a gente coloca de volta e a gente já vai passar então para o próximo passo, que é pegar a nossa folhinha lá de outubro. Então todos os meses vem com essa capa, que é uma capa super neutra. Eu escolhi assim porque eu gosto mais de coisas neutras e aí você pode colorir da maneira que você quiser. Eu até tentei colorir um pouco no mês passado, mas eu prefiro preto e branco mesmo. E para o planejamento eu vou usar essa caneta aqui da Muji, que é uma caneta 0,38 mm, bem fininha, ela vai ser ótima para escrever. Vou começar então colocando o mês que a gente está planejando, que é outubro, e o ano, que é 2023. Então todas as capas vêm com isso. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o adesivo de abinha do mês. Então a página de adesivos vem não só com adesivos funcionais, mas também com adesivo de abas do mês para você conseguir se encontrar mais facilmente no seu planner financeiro.
Então, como vocês podem ver aqui, o mês de setembro já tem abinha e eu já calculei aqui qual é a distância entre as abinhas para ficar bem distribuído na folha. Então, cada abinha tem cerca de 2 centímetros e, além disso, eu estou dando uma distância de mais ou menos 0,7 centímetros do início da folha e entre as abas. Sendo assim, a gente consegue deixar tudo bem distribuído e fica bem bonitinho. Então, eu vou medir aqui e aí eu vou prender o adesivo lá na aba, lá na folha do mês de outubro, que é a folha de capa. Ó, e não tem muito mistério, eu já marquei com a régua e agora eu tô simplesmente dobrando o adesivo para ele ficar preso na folha, né, para ele abraçar a folha. E assim nós temos a nossa aba de outubro. Eu particularmente, novamente, gostei muito dessas abas porque facilita muito na hora de você encontrar o mês que você está procurando. Agora a gente vai entrar no planejamento em si e a primeira coisa que a gente vai fazer é completar esse calendário mensal aqui com os números dos dias da semana. Então, outubro está começando no dia Então, outubro está começando num domingo, o dia 1º é domingo, né? Então, a gente vai colocar todos os números aqui. Esse é um planner não datado, porque assim você consegue começar no dia que você quiser, né? No mês que você quiser. E pelo caderno inteligente ter a facilidade de remover as folhas, eu normalmente prefiro tirar a folha para então começar o planejamento, porque os discos não ficam me atrapalhando, sabe? Aí eu coloco na mesa e já começo. Então vamos colocar agora todos os números e depois a gente volta aqui para planejar. Muito bem, agora que a gente já completou tudo, eu vou colocar as minhas contas que eu preciso pagar no mês. Então, esse calendário aqui mensal, ele foi pensado para você conseguir visualizar todas as suas contas e seus dias de pagamento de uma maneira mais fácil. Então, para quem é visual, que nem eu, é muito mais fácil de identificar os dias que você tem que fazer pagamentos quando tem um adesivo grandão no seu calendário. Então, foi exatamente isso que eu pensei. A primeira conta que eu preciso pagar, mas que é automática, é o Gympass, que é no dia 2. E também tem as contas do apartamento que eu preciso pagar de fato, não é débito automático, no dia 10. Então eu mudei o adesivo. O adesivo com calendáriozinho é para as contas que eu preciso lembrar de pagar. E aí, dia 20, tem o seguro da minha moto, que eu também preciso lembrar de pagar. Vem um boleto e aí eu tenho que manualmente pagar esse boleto. E no dia 1º sai o dinheiro das minhas contas parceladas. E esse já é no débito automático, então não tem problema. Por isso que eu troquei o adesivo e coloquei aquele com o cifrãozinho em cima, que é só para identificar que tem uma conta que vai ser paga nesse dia, mas que não necessariamente eu preciso lembrar de pagar. Além de tudo isso, também tem uma conta no dia 22, que é a minha conta parcelada da Espaço Laser, né, que é a depilação a laser. Que sai também em débito automático, então só vou identificar que tem uma conta nesse dia, mas eu não preciso lembrar de pagar. Agora eu vou colocar todos os ganhos que eu tenho, que no caso a maior parte dos meus ganhos vai ser o meu salário, que eu costumo ganhar na metade do mês, que é dia 15, mas como é domingo, eu vou colocar no dia 13, que é o dia que provavelmente deve cair na minha conta, e eu também vou colocar no penúltimo dia do mês. Normalmente vem um pouquinho antes do último dia, então por isso que eu escolhi o penúltimo. Eu também talvez ganhe alguma coisa lá pelo dia 23, que é uma segunda-feira, então também coloquei uma marcação ali. Além de marcar as coisas no calendário, a gente ainda pode escrever uma listinha lá embaixo com as nossas despesas. Então, como eu falei, a minha primeira despesa são as minhas contas parceladas que saem lá no dia 1º de cada mês. No dia 2 tem outra conta que sai no débito automático, que é o Gympass. Já no dia 5 tem as contas do meu apartamento que eu preciso lembrar de pagar. Então, como eu falei, por isso que tem aquele calendáriozinho, né? E no dia 20 eu também preciso lembrar que é o meu seguro da moto. Por fim, dia 22 tem o Espaço Laser, né, que também sai em débito automático. Além de poder marcar as despesas nessa lista, do lado também tem a lista das receitas, que é basicamente quanto a gente ganha. O meu salário ele é pago em 2 partes, então a primeira parte, como eu falei, ela chega mais ou menos no meio do mês, então eu coloquei dia 13, é o salário 1 de 2. Aí lá pelo dia 23 eu vou ter alguns ganhos extras, que não necessariamente acontecem todos os meses, mas pode vir a acontecer. E no penúltimo dia do mês eu vou receber a segunda metade do meu salário.
Agora eu vou colocar essa página que a gente preencheu de volta, ela está 100% preenchida, e a gente vai para a próxima, que é o resumo do mês, ou melhor, é um pouco do planejamento do mês também. Agora a gente vai dar uma olhada na nossa listinha do checklist para ver o que a gente já fez. E dessa listinha, a única coisa que a gente já fez foi preencher os dias do mês e escrever as datas das nossas contas e dos dias que a gente recebe dinheiro, né? Então, o próximo passo agora é a gente começar a preencher o nosso resumo mensal. Então, esse é o 10º mês do ano, estamos chegando aqui no final. Eu vou preencher lá em cima o número 10, que é referente ao mês, e isso facilita muito na hora de você tentar identificar a que página esse mês pertence, a que mês essa página pertence. E todas as folhas têm essa identificação, caso ela fique separada do grupo, você já consegue identificar de qual mês que ela é. Então aqui nós temos a receita, as despesas e o saldo, tanto planejado quanto real, e também a diferença entre o planejado e o real. Nesse momento eu não vou começar preenchendo isso, porque eu preciso preencher as outras coisas para então preencher esse daí. Começando pelas caixinhas de reserva, eu tenho 2 investimentos que eu estou fazendo. Eu comecei no mês passado e aí eu coloquei uma certa quantia em cada investimento, mas eu não vou adicionar nada nesses investimentos, eu também não vou gastar nada deles. Então, o valor inicial eu vou colocar depois, porque como o mês de setembro ainda não fechou, que a gente está no dia 29, eu preciso aguardar mais um dia para ver qual vai ser o valor final desses investimentos. Mas como eu falei, eu não vou adicionar nada e também não vou gastar nada. E aí o saldo final a gente só vai ver lá no final do mês quanto rendeu. Agora vamos para uma das partes mais importantes, que é o resumo dos gastos. Aqui você pode escolher as categorias de gastos que você vai querer controlar. Então eu vou dar uma olhadinha no que eu coloquei no mês passado. Ó, vocês podem ver que eu escolhi gastos fixos, parcelados, vestuário, papelaria, estética, enfim, tem algumas categorias aqui diferentes. E aí no início do mês eu planejo quanto eu quero gastar em cada categoria e eu também escrevo o quanto eu de fato gastei para depois olhar a diferença, para ver se eu gastei mais ou menos do que eu tinha planejado durante o mês. E aí a gente vai escolher basicamente as mesmas categorias e colocar aqui. Então, a primeira categoria que eu tinha escolhido era dos gastos fixos e também dos gastos parcelados embaixo. Essas duas categorias, elas vão ser planejadas nas próximas páginas, na verdade. Então, isso vai ficar para daqui a pouco. E aí eu vou simplesmente transferir as outras categorias que já estavam no mês passado para cá. Então, como eu falei, vestuário, papelaria, estética, e estética pode ser unhas, pode ser corte de cabelo, pode ser comprar um shampoo, alguma coisa assim. Também tem presentes, tem comida, tem passeios. Então, por exemplo, eu fui no cinema e se eu for no cinema e for comprar um ticket, isso vai entrar em passeios. Também tem casa, veículos e transporte, porque eu posso gastar dinheiro na minha moto ou posso gastar dinheiro com Uber. E também tem saúde. E agora eu vou usar essas canetinhas aqui, que são as canetinhas da CIS, são as CIS Graph Dot, que são canetinhas que já tem uma ponta em círculo. Então, quando você usa elas na folha, já sai um círculo bem bonitinho e você não precisa ficar desenhando. Então, vou começar aqui com o veículo, que vai ser cinza. Vou colocar passeios, que vai ser esse marronzinho claro. Vou colocar o roxo, que vai ser para casa. Saúde vai ser verde, é claro. E aí depois, comida vai ser amarelo. Presente vai ser azul claro. Estética vai ser o marrom escuro. Papelaria vai ser o rosa escuro. Vestuário vai ser esse verde água. E aí eu vou adicionar também, do lado da categoria de papelaria, a categoria do YouTube. Eu, sem querer, coloquei o Y no lugar errado, mas tudo bem. Também vou adicionar a categoria extras lá na parte de presentes e viagens na parte de saúde. Eu deveria ter feito mais categorias aqui, mais espaço para categorias no resumo dos gastos, mas assim também funciona. Então a gente vai fazer dessa maneira. Caso você tenha mais categorias do que o número de linhas aí, é só você colocar uma do lado da outra que funciona também. YouTube vai ficar com essa cor rosa aqui, depois eu vou ter que apagar esse Y que está me atrapalhando. Extras vai ficar com a cor do azul escuro. E finalmente viagens vai ficar com um azul meio intermediário. E essas são as nossas categorias para o resumo dos gastos. Agora no início do mês a gente vai só preencher o planejado, então a gente vai separar quanto dinheiro a gente quer gastar em cada uma dessas categorias.
Mas para fazer isso, a gente precisa primeiro estimar quanto de dinheiro a gente vai ganhar durante o mês e também preencher os nossos gastos fixos. E os gastos fixos são aqueles que a gente paga todo mês, que a gente não tem como fugir. Então, um grande exemplo disso é condomínio, pode ser aluguel, conta de luz, esse tipo de coisa. Mas a gente vai começar então pela receita. Eu tenho algumas fontes de receita diferentes, por isso que eu coloquei nessa região aqui várias linhas para você poder preencher se você tiver mais de um tipo de receita. A primeira receita que eu vou colocar aqui é o meu salário, e como eu recebo ele em duas partes, eu vou colocar aqui salário 1 de 2. E depois disso eu vou colocar ganhos do YouTube. Tem meses que eu ganho alguma coisa do YouTube e tem meses que eu não ganho, mas a gente já vai ver se esse mês ou não a gente vai ganhar. E aqui eu vou também colocar os meus ganhos de diferentes fontes. Eu não vou escrever exatamente de onde é, mas vocês vão ficar aí sabendo que é mais de uma fonte. Então tem ganhos da fonte 2, ganhos da fonte 3, e essas fontes são bem variáveis, então tem meses que eu ganho alguma coisinha e tem meses que eu não ganho nada. Então esse mês eu não sei se eu vou conseguir ganhar muita coisa dessas fontes diferentes. Mas tem a fonte 4 também, e por fim tem a fonte 5. E eu vou escrever o que é cada fonte em outro papelzinho depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Além disso, eu tenho também a segunda parte do meu salário, que deve entrar no final do mês, e também os reembolsos que eu posso receber durante o mês, normalmente relacionado a alguma viagem que eu fiz a trabalho, e por fim, os rendimentos da minha conta. Então, se você tem uma conta, eu recomendo que você guarde o seu dinheiro em algum lugar que rende. Então, em algum banco que o seu dinheiro fique rendendo. E aí a data eu vou preencher só quando eu for paga e a gente vai agora estimar os valores. Eu vou pular o salário, eu acho que eu não vou ganhar nada do YouTube nesse mês, então vou colocar 0 aqui. Da minha fonte 2, eu acho que eu devo ganhar cerca de uns R$400. Da minha fonte 3, eu acho que eu não vou ganhar nada também esse mês. Mesma coisa eu acho que vai acontecer para a fonte 4. E para a fonte 5, eu acho que eu vou ganhar uns R$1.000. Mas, novamente, eu não tenho ideia de quanto pode ser. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. É bem variável. E o salário vou pular novamente. O reembolso, eu fiz muitas viagens a trabalho no mês passado. E eu gastei o meu dinheiro nessas viagens. E esse dinheiro que eu gastei, ele é reembolsável. E eu ainda tenho pelo menos uma viagem programada para esse mês. Então, eu estimo que o meu reembolso deve ser no valor de R$2.688, que é um reembolso muito alto. Eu acho que eu nunca ganhei um reembolso tão alto assim, mas é porque mês passado realmente eu viajei muito. E além disso, o rendimento da conta eu acho que deve ser em torno de R$500. Pode ser mais, pode ser menos. E agora a gente vai somar tudo isso para ver quanto vai ser a nossa receita. Então, vai ser 400 mais 1.000 mais 2.688 mais 500. E isso vai dar 4.588 que eu vou escrever a lápis, porque depois eu ainda vou adicionar o salário quando eu receber. O salário ele pode mudar esse mês porque está tendo uma discussão interna sobre salários, enfim. Por isso que eu também não estou colocando aqui, porque eu não tenho ideia do valor que vai ser estimado. Mas, enquanto isso, eu vou calcular com as outras fontes de renda que eu tenho, só para ter uma ideia de quanto eu vou gastar dessa renda aí que eu estou fazendo. Agora a gente vai passar para os gastos fixos, que são os gastos mais importantes que vocês devem colocar aqui, porque normalmente eles são os gastos que são os maiores e, além disso, eles são os gastos que você não tem como reduzir. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, a primeira coisa são as contas do apartamento. Eu divido o apartamento, então eu tenho uma planilha separada para dividir entre as pessoas o que cada um vai pagar, né? E aí eu costumo pagar cerca de R$1.500. Só que como tá começando o verão, na verdade não está começando, né? Mas o calor já está aqui. Eu acho que a gente vai ligar mais o ar-condicionado. Então eu coloquei R$1.650 para ter certeza que eu vou ter um dinheiro extra guardado caso a conta de luz aumente bastante. Segunda coisa que eu coloquei aqui foi o seguro da moto, que eu costumo pagar até dia 20, que é a data de vencimento, né, da conta, e ele vem sempre como R$134,53. Então, vou preencher a coluna do valor esperado e do valor real com o mesmo valor, porque eu já sei o que é. A próxima coisa é a gasolina da moto. Mês passado eu fiquei viajando muito, então eu não gastei nada na moto,
Mas esse mês eu estimo que eu possa gastar até R$ 150 com gasolina, sendo que eu uso ela mais ou menos 3 a 4 vezes por semana para ir e voltar do trabalho. Então ela é bem econômica, bem diferente de carro que costuma gastar bem mais. A próxima coisa é o Gympass, que eu vou voltar a pagar mês passado, como eu estava viajando. Eu cancelei ele e fiquei um mês sem ir na academia, mas esse mês eu devo voltar e eu vou pegar a conta que custa R$ 109,90, que é a conta que tem a academia aqui perto. Próximo item é o prêmio do sorteio do CI. Para quem não sabe, eu estou fazendo um sorteio de caderno inteligente todo mês lá no meu Instagram, que é o @estudio.brio. Então, se você quiser participar dos sorteios, me segue lá. Vai ter um agora em outubro também. E eu guardo R$ 200 para fazer esse sorteio. Esse sorteio eu que faço mesmo, então eu que pago todo o caderno e também o transporte dos correios, né? E aí eu preciso separar esse dinheiro todo mês, então. Normalmente não é R$ 200, mas eu prefiro guardar 200, porque se a pessoa morar muito longe, o frete é mais caro e aí eu tô coberta. Próxima coisa são remédios. Eu tenho um remédio que eu tenho que tomar todo mês e mês que vem eu vou ter que comprar ele de novo. Então já tô separando aqui R$ 65. E agora a gente vai somar tudo para ver quanto vai ficar os nossos gastos fixos. Vai ser 1.650 mais 134,53 mais 150 mais 109,90 mais 200 mais 65. Isso dá R$ 2.309,43. Então já dá para ver que os meus gastos, que são básicos, né, a base assim do que eu gasto já é muito alto, R$ 2.309,43, mas isso é porque eu moro, né, em apartamento, divido apartamento, e além disso ainda pago algumas coisas extras, como o prêmio do sorteio e também todas as questões relacionadas à moto. Mas caso eu usasse transporte público, eu também teria que considerar os gastos com transporte público, que possivelmente seriam mais caros. Agora a gente vai passar para a próxima folha importante, que é a dos gastos parcelados. Então é muito importante que a gente comece com os gastos fixos e com os gastos parcelados, porque essa vai ser a nossa base de gastos. Isso é o que a gente vai ter que obrigatoriamente pagar no mês. Depois que a gente preencher isso, a gente vai conseguir começar a pensar em quanto dinheiro a gente vai poder gastar em outras coisas. Então, para os gastos parcelados, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no que está escrito na parte anual de compras. Como vocês podem ver aqui na última coluna, tem alguns gastos parcelados que eu já completei todas as parcelas, que é quando tem esse chequezinho na bola vazia. Mas tem alguns gastos que eu ainda preciso considerar. 1, 2, 3 e 4 lá embaixo. Então a gente vai somar tudo isso e vai colocar no nosso planejamento desse mês. São 4 gastos parcelados. Mas para facilitar, além de eu olhar lá na parte anual, eu também vou pegar a parte mensal de setembro, que foi o último mês, para ver se está tudo de acordo com o que eu tinha anotado na parte anual e também porque aqui é mais fácil de ver qual é o valor que eu vou ter que pagar, né? Porque lá na parte anual você pode colocar o valor da parcela ou você pode colocar o valor total. Aí aqui a gente pode ver que tem, como eu falei, algumas parcelas que eu já completei. Tem a da Espaço Laser, que são 14, eu estou na 6ª só esse mês. E do lado tem todos os valores. Então, a coisa mais fácil de fazer é pegar o que eu já tinha escrito no mês anterior. Meu primeiro gasto parcelado é a depilação a laser, lá do Espaço Laser. Eu comprei um pacote de meia perna de 14 parcelas, então acho que eu nunca comprei nada tão parcelado assim. Agora eu estou na 6ª parcela, então vai demorar um tempo para eu concluir essa compra, né? E são parcelas de R$ 73,73, que vai sair no dia 1º. Então todas essas compras, como eu já fiz em meses anteriores, elas vão sair no dia 1º. Próxima coisa são as compras da Avonner. A Avonner é uma loja de moda masculina, então eu comprei algumas coisas lá. Essa é a última parcela no valor de R$ 83,58. Então, todas as parcelas aqui que eu estou colocando, elas são de valores relativamente altos, por isso que é tão importante a gente começar por elas, porque a gente vai ver que somando vai dar um valor bem alto. A próxima coisa que eu tenho aqui são os espelhos que eu comprei para casa. Essa é a 4ª parcela de 5, então mês que vem vai acabar, e são parcelas de R$ 147,97. E por fim, tem outra compra que eu fiz de roupa na Hering, de um conjunto listrado que eu gostei muito, mas que foi muito caro. Eu dividi em 4 parcelas de R$ 99,99.
E hoje vai ser a última parcela dessas. E hoje não, esse mês, né? Agora a gente vai pegar tudo isso e a gente vai categorizar. Então eu vou pegar aquelas canetinhas da CIS e eu já vou colocar em qual categoria cada um desses gastos fica. Não necessariamente isso vai entrar lá para as categorias que eu coloquei nos gastos por categoria, porque eles vão para os gastos parcelados, mas eu gosto de identificar mesmo assim. Então marrom vai para espaço laser, que é estética, esse verde água vai para as compras de roupa, e o roxo vai para compras relacionadas com a casa. Então, só para ter uma ideia de quais são meus gastos parcelados. Agora a gente vai somar tudo, então vai ser 73,73, mais 83,58, mais 147,97, mais 99,99. E isso tudo vai dar R$ 405,27. Tem um espaço lá embaixo para os gastos parcelados totais do mês, mas como eu não sei se eu vou parcelar mais alguma coisa durante o mês de outubro, eu vou criar um total parcial aqui em cima, que vai ser esse valor aqui que eu calculei de R$ 405,27. Então, ó, se a gente agora adicionar tanto os gastos parciais quanto os gastos fixos, a gente vai ver que vai dar um valor bem alto, um valor de R$ 2.714,70, que já é o valor base que eu vou ter que pagar. Então, é muito importante, como eu falei, vou frisar isso novamente, que a gente calcule primeiro tudo que a gente está devendo, tudo que a gente vai precisar pagar antes de começar a gastar o nosso dinheiro. E eu já anotei lá naquela parte de gastos por categoria, quanto eu gastei nos gastos fixos, tanto quanto nos gastos parcelados. Então, aquilo já está anotado só para ter uma visão geral de quanto eu estou gastando em cada uma dessas categorias. Mas para ficar anotado em algum lugar o gasto base, né, que é aquele de 2.700 que eu calculei, eu vou aproveitar e vou pegar a parte de notas que tem em cada mês. Então, nessa parte você pode escrever qualquer informação adicional que você quiser. E nessa parte aqui eu escolhi o refil quadriculado porque eu acho que ajuda muito na hora de escrever dados e também caso você queira colocar algum gráfico, alguma coisa assim, facilita. Então já preenchi aqui com o gasto base, que era R$ 2.714,70, e agora o que a gente vai fazer é calcular quanto vai sobrar considerando a nossa receita estimada. Então vou colocar aqui que a nossa receita estimada era de R$ 4.588. E aí a gente também tem que adicionar uma outra coisa, que é a nossa lista de desejos. Então, segundo a nossa checklist aqui, que agora eu estou verificando, a gente já seguiu algumas etapas e faltou olhar a lista de desejos anual. Então eu tenho aqui essa lista de desejos atualizada, eu já desisti de comprar algumas coisas. Eu estava pensando em comprar um gaveteiro de acrílico para as minhas canetas, só que eu já desisti dessa ideia também, porque mês passado eu comprei alguns organizadores de acrílico para as minhas canetas, que vão ser suficientes, então não vou precisar comprar esse gaveteiro aqui, que seria R$ 400. Tem também a minha caixa organizadora para o meu armário, isso eu ainda tenho interesse de comprar, então vou adicionar isso nas despesas para o próximo mês, que vai ser na parte de casa. Então, isso aqui a gente já fez. Agora a gente tem que adicionar aqui nas nossas notas que uma das coisas da nossa lista de desejo pode ser que a gente compre esse mês, que é a caixa organizadora, que está aí com um valor estimado de R$ 100. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas a gente precisa estimar pelo menos algum valor. E agora eu vou calcular qual vai ser o saldo que eu vou ter considerando a receita estimada menos os gastos que já estão confirmados, que é o gasto base, né? Então essa é a próxima etapa da nossa checklist. Mas uma outra coisa que a gente precisa fazer também, além de considerar esses gastos que já estão confirmados, é dar uma olhada na nossa parte anual para ver se tem alguma caixinha de reserva que a gente precisa separar o dinheiro desse mês. Não vou ter nenhuma caixinha para guardar nesse mês de outubro. Vamos seguir então com a conta, que vai ser R$ 4.588 menos R$ 2.714,70. Isso vai dar um saldo de R$ 1.873,30. E aí, a partir desse saldo é que a gente vai
decidir qual é o valor que a gente vai querer gastar e quanto a gente vai querer guardar. Como eu falei, não tenho nenhuma caixinha específica que eu precise guardar esse dinheiro, mas é sempre bom ter um dinheiro extra guardado na sua conta, caso o seu planejamento mensal mude, né? Que tem alguma despesa, seja médica, seja de algum acidente ou alguma coisa do tipo que você precise de um dinheiro adicional, então é bom guardar. Coloquei aqui para guardar R$ 873,30. Então, meu objetivo seria de gastar no máximo R$ 1.000. Isso é um planejamento bem inicial, tá? Na verdade, o que eu gosto mais de fazer é olhar para o meu resumo dos gastos e escolher quanto eu quero gastar para cada categoria. É claro que agora eu já tenho uma ideia de que o meu objetivo seria R$ 1.000, mas dependendo da quantidade de dinheiro que eu for colocar em cada categoria, pode ser que esses R$ 1.000 sejam ultrapassados. A parte importante é nunca ultrapassar o seu saldo. Então, aquele saldo de 1.800 e poucos reais, a gente não poderia ultrapassar. Mas, nesse mês específico, tem algumas coisas que também vão afetar. Mas, enfim, vamos agora planejar os nossos gastos para cada categoria. Não quero comprar nenhuma roupa esse mês, então coloquei 0. Para a papelaria, eu sempre gasto um pouco de dinheiro e se eu quiser fazer um sorteio extra do Caderno Inteligente, eu também preciso de dinheiro guardado, então coloquei R$ 200. Para o YouTube, eu coloquei R$ 0. Para a estética, eu coloquei R$ 100, porque pode ser que eu preciso comprar um shampoo, uma pasta de dente, alguma coisa assim. Para presentes, eu sempre deixo R$ 100, porque eu nunca lembro dos aniversários antes do mês começar, então durante o mês eu vejo que tem aniversário de uma pessoa que eu preciso comprar presente. Extras eu também coloco R$ 100, caso eu precise de alguma coisa tipo que não estava planejado. Comida, R$ 100 também. Meu objetivo é gastar 0, mas eu sempre acabo gastando alguma coisa, então vou deixar 100. Passeios vou deixar 100 também. Casa também vou deixar 100. E aí veículo vou deixar 100 também. Saúde, talvez eu faça um clareamento dental, então estou colocando aqui R$ 600. Eu não sei exatamente qual é o preço do procedimento de clareamento que eu devo fazer, então vou deixar 600 para ficar segura. E viagens, tô com uma viagem planejada de pelo menos uma semana, então eu devo gastar até no máximo assim uns R$ 400. E novamente, essa é uma viagem a trabalho, então esses gastos que eu vou ter, eles vão ser reembolsados. Só que eu preciso ter eles anotados aqui, porque eu vou ter que pagar na hora que eu for viajar. Esse reembolso só vai entrar depois, então eu preciso desse dinheiro separado. Agora a gente vai somar tudo desses gastos aqui variáveis, então vai ser 200 mais 100, 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 mais 600, mais 400. E aí isso vai dar, deixa eu ver aqui, R$ 1.900. Ups, mas eu não deveria ter escrito isso aqui porque isso é o total considerando os gastos fixos e os gastos parcelados também. Então, na verdade, o que eu vou fazer é, primeiro de tudo, apagar isso aqui. Eu estou usando esse corretivo líquido, né? Eu gosto muito de corretivo líquido porque eu acho mais fácil de usar. E eu vou aproveitar a página de notas para deixar isso registrado. Então, os meus gastos variáveis, eles vão ser iguais a R$ 1.900, sendo que R$ 400 vai ser em viagem. Como eu tinha falado, o meu objetivo inicial era não ultrapassar os 1.000, mas como tem um procedimento de clareamento e um procedimento e uma viagem de uma semana, que somando os dois dá cerca de R$ 1.000, aí ficou R$ 900 acima do que eu gostaria de gastar, que era o meu objetivo. Só que se eu retirar esses gastos, que eram os R$ 600 mais os R$ 400, eu estaria gastando em torno de R$ 900, que seria abaixo dos meus 1.000. Mas o meu gasto real está sendo, né, de R$ 1.900 que eu estou planejando. Então é isso que eu tenho que considerar. E olha que problema, esses 1.900, eles estão superando os 1.800 e pouco que eu tinha de saldo. Só que por que isso não é um problema para mim nesse momento? Porque eu ainda não estou considerando o meu salário. Essa é a minha renda de outras fontes. Então, esse seria o dinheiro extra que eu teria. Só que ele já está cobrindo a maior parte das despesas. Então, isso aí, na verdade, não é um problema para mim, mas vocês não podem jamais deixar as suas contas passarem a sua renda, tá? Porque senão você vai ficar devendo dinheiro. Enfim, agora a gente vai somar aqueles 1.900 com 2.309,43 centavos dos gastos fixos, mais o 405,27
dos parcelados. Como ainda está secando ali embaixo, eu vou escrever isso aqui em cima na parte de despesas planejadas. Então, eu acho que eu vou gastar até R$ 4.614,70, já considerando as contas do apartamento e todas as compras que eu possa vir a fazer nesse mês de outubro. Eu também vou anotar aqui a lápis quanto eu acho que eu vou ganhar de receita sem considerar o meu salário, que vai ser R$ 4.588. Então, dá para ver aqui que o meu saldo, considerando somente esses ganhos sem ser o meu salário, né, seria negativo. Então, eu estaria devendo, na verdade, R$ 26,70. A gente nunca quer que o nosso saldo seja negativo, tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Se o seu saldo estiver negativo, você vai ter que tirar algum dinheiro, algum gasto, né, desses gastos variáveis. Então, por exemplo, ao invés de gastar R$ 200 em papelaria, eu gastaria 0, ou 180, enfim, eu iria diminuindo para a gente ter noção de quanto a gente está gastando e não ultrapassar o valor máximo, tá? Não ficar devendo nenhum dinheiro. Mas enfim, essa parte aqui está concluída. Eu só vou agora escrever, né, o total dos gastos do mês aqui embaixo, que vai ser R$ 4.614,70. Então, eu não tinha preenchido aquela parte inicial lá dos gastos da receita e das despesas, porque eu precisava primeiro avaliar todos os gastos fixos, todos os gastos parcelados e também escolher quanto eu ia querer gastar por categoria, para aí sim saber qual seria o meu gasto final. Enfim, esse foi o planejamento desse mês de outubro. Agora eu vou colocar de volta a única folha que a gente não usou, tá? Desse meu refil de planejamento financeiro ainda, foi essa aqui de gastos variáveis. E eu só vou preencher aqui qual é o mês, que é o mês 10, né? Porque a gente vai usar essa folha ao longo do mês. Toda vez que a gente gastar algum dinheiro, a gente vai escrever aqui a descrição do que a gente comprou, a data, o valor e também qual foi o método de pagamento. Se foi Pix, se foi dinheiro, se foi crédito, se foi débito, enfim. E esse aqui é um exemplo do mês passado, de setembro. Então vocês podem ver que a maior parte do dinheiro que eu gastei foi em viagem a trabalho, que é essa azul clara, né? Mas eu também gastei em algumas outras coisas, como decoração da casa, um pouco de comida, esse tipo de coisa. Mas eu não preenchi toda essa parte de gastos variáveis, porque esse mês específico de setembro eu não gastei tanto assim. Então não comprei nada praticamente, eu comprei pouquíssimas coisas. Mas essa parte de gastos variáveis tem 2 folhas, tá? Então se você é uma pessoa que compra muita coisa, não se preocupe porque tem bastante espaço para preencher os gastos variáveis. Então agora a gente vai colocar as nossas folhinhas de planejamento de volta e o próximo passo, que eu não vou mostrar nesse vídeo, vai ser criar uma folhinha de controle de categorias para o nosso Inteligine, que é a minha carteira. Assim eu vou ter na minha mão quanto dinheiro eu tenho sobrando em cada categoria, sem precisar olhar esse meu caderno médio. Então o meu Inteligine vai estar comigo no bolso, porque ele é minha carteira, e eu vou saber quanto eu vou poder ganhar, quanto eu vou poder gastar por categoria. E eu também vou conseguir anotar mais facilmente o que eu comprei, né, durante todos os dias. Enfim, eu vou deixar o link desse planner financeiro aqui para vocês. Novamente, vocês ganham 10% de desconto usando o meu cupom, que é o MARICI, lá no site oficial do Caderno Inteligente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse planner. Eu, particularmente, acho que vai me ajudar muito. Eu gastei muito menos dinheiro mês passado, porque eu usei ele para controlar as minhas finanças. E eu espero que isso também aconteça para vocês. Enfim, um beijão e até o próximo vídeo.